Quem é Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo que quer impeachment o presidente Augusto Melo? 64 anos, delegado e presidente do Conselho desde o começo do ano, mas esse cara é confiável? Cola aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre o Romeu Tuma Júnior. Primeiramente, antes de falar sobre ele, a gente tem que contar como que foi a sua eleição para ser o presidente do Conselho. Ele ganhou a eleição no dia 1º de fevereiro desse ano, vencendo Jorge Calil, que era o candidato da oposição, o candidato da Renovação e Transparência, enquanto o Romeu Tuma Júnior era apoiado por justamente Augusto Melo. E depois de um tempo sendo presidente do Conselho, ele convocou uma reunião para ver se o Augusto Melo pode ser impeachmentado da presidência do Corinthians, com 3 justificativas. A primeira delas, a acusação sobre o caso Vaidbet, que o inquérito ainda não foi concluído, a dívida com Rojas, que inclusive começou na gestão passada, e a contratação do CEO Fred Luz, que é afiliado à empresa Álvares Marçal. Com a justificativa de que o Corinthians não vai cair mais no Campeonato Brasileiro, ele teve a brilhante ideia de convocar essa reunião pelo impeachment. Logo o Corinthians, depois de ganhar 5 partidas seguidas, sonhar com a Libertadores e ter um momento bom, tanto administrativamente quanto dentro de campo. O grande problema, Romeu, é que o seu passado te condena e te condena muito. E para entender tudo isso, a gente tem que voltar lá para o ano de 2010, quando que o Romeu Tuma Júnior era secretário-geral da Justiça Nacional do país. Nesse período, ele foi acusado de ter ligação com a máfia chinesa. Exatamente, com a máfia chinesa, liderada pelo empresário Paulo Lee, que depois foi preso com as acusações de contrabando de produtos ilegais para o Brasil e também de imigração ilegal. E não era só uma suspeita, ele foi comprovado de ter uma ligação com a máfia chinesa, tanto que ele foi exonerado do seu cargo como secretário-geral da Justiça. Por conta desse motivo, foram descobertas ligações e ações desse cara juntamente com o empresário Paulo Lee, que comandava a máfia chinesa. Pouco tempo depois, a PF conseguiu interceptar algumas ligações dele que comprovavam que Romeu Tuma Júnior tentou incluir ilegalmente o seu genro dentro da polícia militar. A tentativa era de colocar ele como escrivão da polícia, sendo que ele se candidatou para essa vaga e não conseguiu passar. Ficou na lista de recusados, mas com uma ligaçãozinha ou outra ele tentou dar uma manobra e manipular tudo isso. E as polêmicas não param, porque ainda dentro dessa sua fase política, ele tentou interceptar um flagrante dentro do aeroporto de Guarulhos. Ele e seu assessor, por meio de ligações, tentaram evitar a prisão de 7 pessoas e a interceptação de 160 mil dólares que seriam destinados a Dubai e estavam sendo transportados ilegalmente em malas durante essa viagem. As informações que dão conta na época ligam ao caso também a uma outra deputada estadual e também aos casos de contrabando que Romeu Tuma Júnior estava participando. Como presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior tem as funções de aprovar as contas do Corinthians, aprovar relatórios e convocar reuniões para debater problemas internos do clube, inclusive um possível impeachment de um presidente. Mas agora, com esse histórico, com essas polêmicas, você realmente acha o Romeu Tuma Júnior um cara honesto e confiável para julgar esse processo? Você acha que ele pode estar certo e ser competente de estar dentro de um momento tão importante da história do Corinthians? E o mais importante, depois de todas essas acusações que ele quer o bem do Corinthians e não quer nenhum interesse próprio, essas são mais algumas histórias do porquê que o Corinthians está nessa enorme bagunça política e só comprovam que quando tiver pessoas tão incompetentes assim e pessoas que estão relacionadas a crimes dentro do clube, esse clube não vai para